Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é um canal que vai discutir mídia, sociedade, empreendedorismo, negócios e desenvolvimento humano. E hoje a gente vai falar em tempos de exigência, de performance, tempos de NR1, que é a nova norma aí que está cuidando da saúde mental nas empresas. A gente vai falar um pouquinho com a doutora Lilian Graziano. Lilian, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Ju. Obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu vou ler uma biografia tua aqui, para o pessoal se situar, saber quem é. A Lilian Graziano é psicóloga, consultora em comportamento humano, treinou e atendeu centenas de funcionários de grandes organizações, como Coca-Cola, BASF, Bank Boston, Accenture, British Petroleum, Merrill Lynch, Unilever e muitas outras. Ela é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, e sua tese foi uma das primeiras, se não a primeira, né, Lili? Uhum. Em psicologia positiva, versando sobre psicologia positiva no Brasil. Ela tem pós-graduação em psicoterapia cognitiva construtivista, especialização lato sensu na área de gestão empresarial, especialização em virtudes e forças pessoais pelo VIA Institute on Character, especialização em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia. É isso mesmo? Isso. Então, tá bom. Então, vamos lá. Lili, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento da psicologia positiva, que é uma coisa que veio, né, aí no começo dos anos 2000, com força, né? E como é que está isso hoje? Para que área foi a psicologia positiva? Mais para a área empresarial, mais para o atendimento individual em psicologia voltada para a saúde mental? Como é que está isso? Bom, Ju, passados 27 anos, né, da psicologia positiva, porque ela nasceu em 98 nos Estados Unidos, eu acredito que hoje ela cumpriu a promessa de quando ela foi iniciada, né? Quando foi iniciado esse movimento, o Seligman e outros autores costumavam dizer que eles achavam que a psicologia positiva, que ela nascia com a promessa de um dia deixar de existir, né? Porque ela nasce como um movimento que critica uma psicologia que só se preocupava em estudar a doença, né? E então que o dia que ela cumprisse o seu papel, né, eles diziam, ela deixaria de existir, porque no fundo ela só é psicologia, né? E passados todos esses anos, a sensação que eu tenho é que ela de fato cumpriu esse papel, né? Então, assim, a gente não tem muito hoje pesquisa sobre psicologia positiva. A gente tem pesquisa sobre resiliência, a gente tem pesquisa sobre bem-estar, a gente tem pesquisa sobre uma coisa muito legal, successful aging, né? Então, eu acho que hoje, né, ela cumpriu o seu papel. Eu não estou querendo dizer que ela morreu, que acabou, mas ela nasce com o propósito de cutucar, de provocar as pessoas para olharem para o lado funcional, e parece que ela cumpriu essa função. Então hoje, eu mesma falo muito pouco, tem gente que se autodenomina psicólogo positivo, etc e tal. Isso sempre foi um erro, porque não é uma linha teórica dentro da psicologia, né? É um movimento multidisciplinar, né? Mas eu mesma não fico usando muito, né, a bandeira da psicologia, já internalizou, entendeu? Eu lembro que uma das promessas, né, da psicologia positiva é a formação de instituições positivas. A gente está conseguindo levar esse movimento do desenvolvimento humano? Olha, eu acho que agora que você, inclusive... Felicidade no trabalho. Então, quando você cita a nova NR1, né, eu acho que a NR1 vai fazer muito desse papel, né? Inclusive porque ela traz também uma necessidade de uma abordagem preventiva, né? Então, um mapeamento dos riscos psicossociais, intervenções preventivas, etc. e tal. E assim, qual é a fonte teórica onde se pode beber? Sem dúvida nenhuma, é psicologia positiva, né? Enfim, então eu acho que já houve um caminhar, né? Então hoje a gente sabe que existem diretorias de felicidade em empresas, a gente sabe que existe Chief Spiritual Officer, né? Mas assim,
A verdade é que existem, mas ainda não é a regra. A gente sabe disso, está longe de ser a regra. Né? Algumas empresas pegaram essa bandeira, etc. e tal. Mas já é melhor do que era no passado, que era um assunto que você não podia falar. Imagina, fala de felicidade na empresa. A gente já faz parte da cultura, né? Tá na missão da empresa, muitas vezes na missão, no trabalho, exato, mapeamento de felicidade, né? Então, empresas preocupadas em fazer o índice de felicidade interno, enfim. Então, a gente caminhou bastante, né? Me lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, era um treinamento de psicologia positiva, que foi para um banco, e ficamos lá no briefing com o cliente e tal, e a pessoa do RH adorando, né? Chegou no final, ela falou para mim assim, ó, tudo bem, tá lindo, só que é o seguinte, arruma outra palavra, porque se a gente vai falar de felicidade, era para os executivos do banco, né? Falou, felicidade, as pessoas vão rir, ninguém vai vir. Mas isso até hoje, né, Lili? Não é uma coisa... eu vim aí agora do meio editorial de um veículo de recursos humanos e até hoje o pessoal de RH das empresas fala que a palavra felicidade ainda é um tabu, que você fala em bem-estar, você fala em qualquer coisa. Tanto que, assim, tem gente fazendo mapeamento de bem-estar, felicidade no trabalho e chamando de pesquisa de clima. Né? São duas coisas totalmente diferentes. Sim, né? sim. Então... Sim, o próprio Seligman, né? Ele tirou a palavra felicidade já em 2011. Ele já veio quando ele lançou a coisa do PERMA, falou que o objetivo era bem-estar, não é exatamente felicidade, justamente por conta disso, né? Porque as empresas ainda viam muito mal. Agora, por incrível que pareça, eu acho que é verdade que ainda em algumas empresas a palavra felicidade fica um pouco desgastada, mas eu tenho sentido uma coisa bastante triste. A expressão psicologia positiva também está desgastada. Sim. Como tudo aquilo que se torna popular, né, corre o risco de sofrer um processo de superficialidade. Sim. Né? E foi o que aconteceu com a psicologia positiva. Eu tenho um palpite sobre isso, que eu acho que isso tem a ver com coaching mal feito, uma horda de gente aí que surfou na onda de psicologia positiva para vender processo de coaching e para vender curso de coaching. Olha, né? Vou falar uma coisa que eu acho o seguinte, ó. Eu acho que se bateu demais nos coaches. Sim. Né? Sim, os coaches apanharam mais do que deveriam, mais do que mereciam, né? E fica parecendo que eles que são os grandes responsáveis pela falta de qualidade, blá, blá, blá. Não é verdade. Né? A gente sabe que existe a coisa de coach picareta, a gente teve até caso em novela, né? Sim. Isso é verdade. Mas assim, na própria psicologia, né? Quando começou, e a psicologia positiva fez uma coisa que eu particularmente questiono, né? Quando ela começou a fazer publicações de metodologias e protocolos, intervenções positivas e blá, 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 ela municiou qualquer pessoa que quisesse fazer atendimento clínico. Sim. Qualquer, sem ter nenhuma formação, nem... Terapeutas positivos, entendeu? Né? Exatamente. Por isso que a gente ouve, né? Eu sou um terapeuta positivo, não sei o quê. Como se ela tivesse dado um aval, entendeu? Sim. E eu acho isso temerário. Que né? Para quem está assistindo e não tem ideia do que a gente está falando, o psicólogo é o psicólogo formado na universidade, né? É o especialista em saúde mental, desenvolvimento humano formado na universidade. E depois disso você tem os terapeutas em diversas abordagens, enfim, inclusive em psicologia positiva, com uma formação, tem que ter algum tipo de formação, oferecendo algum tipo de terapia, né? Mas não são psicólogos, não estão ligados ao Conselho Federal de Psicologia, é outra coisa. E nesse meio, não vamos generalizar, assim como também não é legal generalizar a questão do coach, mas nesse meio também tem cursinho de 10 horas formando terapeuta. Como é que você forma alguém para lidar com o sofrimento humano em 10 horas? Não, e assim, você está falando que o terapeuta também tem formação. Não é verdade. Muitas vezes não nem necessariamente. Muitas vezes não tem. A pessoa
Tem muita gente que vai, que estuda e vive fazendo cursos e tal. Mas tem aqueles que nem um cursinho de 10 horas, 16 horas. Se auto-intitulam, estudam, leem ali. Simplesmente assim, quero começar a atender, compro lá o livro. E o livro ainda traz protocolo, que eu acho que protocolo, da forma como é colocado, fica parecendo script de atendente de call center. Né? Primeira sessão faça isso, segunda sessão faça aquilo. E a pessoa se sente, qualquer um faz isso aqui, beleza. Vambora. E vambora. Né? Vambora. Então, assim, e fora os especialistas que leram um livro e se acharam já qualificados para dar cursos. Sim. Dar cursos, treinamentos em empresa. Sim. Né? Nisso aqui, né? Qualquer um que tenha um desse virou jornalista. Virou né? E aí a pessoa dá curso, dá não sei o quê. E aí, quando psicologia positiva, o nome já não ajuda. E agora com o ChatGPT, hein? É brincadeira. E agora com o ChatGPT, Eu, inclusive, quis muito assistir o teu primeiro podcast aqui, que primeiro você episódio, recebeu. foi sobre episódio. Isso. Porque é uma coisa, assim, que a gente vê hoje em dia, né? O quanto as pessoas são dependentes. E eu costumo usar uma frase em relação a IA. Eu acho assim, se você usou IA até hoje e nunca teve oportunidade, nunca se sentiu no papel de corrigir a IA, você é uma pessoa que não deveria usar. Sim, sim. E outra, tem gente que está começando uma vida profissional, uma vida acadêmica, usando ChatGPT. Sim. Né? Então, assim, sem uma... Foi o que a gente discutiu aqui um pouquinho, né? Imagina um jornalista que nunca teve experiência editorial usando ChatGPT. Uhum. Como é que ele vai avaliar se aquele resultado tá bom, se não tá? E como é que vai ser? Né? Que profissional ele vai se formar usando o ChatGPT para tudo? Sim, né? Principalmente porque o ChatGPT tem duas coisas. Primeiro, ele alucina. Sim. Né? Uma vez o Fábio, você conhece, meu marido, professor também, psicólogo, ele foi professor de metodologia científica, né? Então, basicamente, antes de mais nada, ele é chato. É verdade. Então, ele estava fazendo uma pesquisa e tal, e o ChatGPT deu, isso aqui, o autor fulano de tal, no livro tal, fala isso, lá. Você vai ver, não dá nada daquilo. Ele foi atrás. E quando ele foi atrás, ele simplesmente não existia, nem o autor e nem o livro. Aí você volta e pergunta, você estava inventando? Ah, estava. Inventa link de pesquisa com DOI. Que para quem não sabe, o DOI é um link específico de paper científico. Você vai lá pesquisar, às vezes o ChatGPT te dá um DOI que não existe. Você vai lá pesquisar, não tá lá, não tem. Cara, né? Loucura. É uma loucura, né? E assim, até eu de português, outro dia eu corrigi o ChatGPT, eu falei, que vergonha de escrever, shame on you. Como você usa essa palavra nesse contexto? Está errado. Não peça ajuda para o ChatGPT para escrever nada. Dúvida de gramática e ortografia, ele alucina. É a hora que ele alucina. Em português, né? Não sei se em inglês é a mesma coisa. E para fazer terapia com o ChatGPT, então? Tem, né? Maravilhoso. Olha, baratinho. Inclusive pode ser de graça, olha só. Terapia, cara, vamos fazer com o ChatGPT. Tem milhões. Eu brinco, né, com as minhas colegas. Até a gente vai fazer um episódio para falar sobre isso. O meu algoritmo, né, do Instagram e das outras redes, ele é meio bugado. É o algoritmo de TDAH, né? Algoritmo de TDAH. Então, assim, ele tem desde a receita, de não sei o quê, até o vídeo de gatinho, até o como os patos se reproduzem. O moço pelado que cozinha, até, entendeu? Tem tudo aquilo. E aí, uma das coisas que aparece pra mim o tempo todo é esse negócio de terapia. Isso até faz algum sentido, né? Porque eu trabalho um pouco com isso, mas assim... aí aparece pra mim esse negócio do anúncio de terapia online, de plataformas oferecendo terapia online, mas assim, cheio, não é não é dois, assim, é o tempo todo. Tem dia que é assim, um atrás do outro, está rolando feed, já é 3, 4, 5 reels e um anúncio de terapia online. Então, assim, é uma loucura. É uma loucura. Uma loucura, né? Agora, se você pensar que aquilo foi construído para agradar, né? Ele qualquer coisa, procura conversar com o ChatGPT ou falar, olha, eu estou fazendo isso, que maravilha, que ideia maravilhosa você teve, né? Ele não é assim, ele é bajulador. Ele é bajulador. Agora imagina fazer terapia com alguém que vai te bajular. Aliás, é o que muitas pessoas é o que elas buscam, né? É o que elas querem.
muita loucura mesmo. Mas e o coaching no meio disso tudo, Lili? Aí a gente... Será que tem... Isso eu ainda não vi, tá? Coaching por chatbot, por IA, eu ainda não vi. Não. Né? Não sei se vai acontecer. Vou montar vamos. Se tem terapia, por que não vai ter coaching, né? O que eu acho curioso do coach, né? Que a gente tem essa... Como tem terapeuta, tem um coach picareta, enfim, tem as formações ruins, né? Tem um mercado... E tem até psicólogo ruim, eu gostaria de dizer, tá? Porque ficou a impressão que assim, só porque é psicólogo, fica falando mal de terapeuta, né? Profissional ruim, tem tudo quanto é muito ruim, inclusive. Agora, quando você não estuda, aí fica mais difícil ser bom, né? Fica pior ainda. Mas o coach, a gente sabe que é um profissional que dá muito resultado para as empresas, né? A ICF tem estudos mostrando que um dos maiores ROIs de empresa é o treinamento, o trabalho com coaching dentro das empresas, né? Em desenvolvimento de executivos. O que acontece? Que no Brasil a gente, assim, primeiro que na área empresarial a gente não tem tanto essa cultura de coaching. Né, assim, tem em grandes empresas, mas não é uma coisa assim, não é a primeira escolha, muitas vezes, né? Pelo menos assim, não sei qual é a tua realidade, dando consultoria para as empresas, mas conversando com o pessoal de RH, me parece que essa não é a primeira escolha. E por outro lado, a gente não desenvolveu muito essa área de coaching executivo, coaching de negócios e tal. A gente tem muito coaching de vida, né? Né? Que aí é aquela coisa onde a terapia não funciona, entra o coach e... Olha, Jussara, o mercado que eles entraram ali, né, chafurdaram e... Eu tenho uma opinião tão polêmica sobre esse assunto, porque eu acho, de verdade, que um coaching bem feito, tá? Um coaching bem feito e uma psicoterapia cognitiva bem feita, a menos que você esteja trabalhando com patologias, e aí é diferente. Mas assim, atendendo uma pessoa que não tem nenhuma patologia, nenhum transtorno psiquiátrico, simplesmente está querendo melhorar, organizar sua vida, ser um ser humano melhor, etc. Gestão de vida. Gestão de vida. Eu acho que comparando as duas coisas, se for um coaching bem feito, uma terapia cognitiva bem feita, você não vai saber a diferença. Não vai. Até porque, gente, isso é fato. Da onde eles pegam as técnicas? Sim. São técnicas da terapia cognitiva. Basicamente. Né? Então, assim, não vem falar pra mim que não é. Eles não podem dizer mas que psicologia positiva. Psicologia positiva também trabalha, também é utilizada dentre as estratégias de terapia cognitivo comportamental. Sim, exato. Então, assim, sabe? Se você cair na mão de um bom profissional, você vai se beneficiar de um processo de coaching, você vai se beneficiar de uma psicoterapia. Né? Principalmente se você tiver a fim de trabalhar, porque também não é só o profissional. Sim. Também é a pessoa se dedicando, enfim, né? Mas as empresas, assim, claro, eu tô falando de empresas maiores, né? Empresas pequenas, elas não têm nem a cultura de desenvolver funcionário, né? Quanto mais fazê-lo por meio de coaching, alguma coisa assim. Mas a gente desenvolve muitos projetos para a empresa, Ju, que a gente coloca o coaching... por exemplo, eu faço um programa de desenvolvimento de liderança. E daí eu coloco a questão do coaching como intermódulos. Então, é uma ação de sustentação. Então, eu desenvolvi um programa para uma empresa. Esse programa tem, vamos supor, 5 módulos diferentes, cada um tocando num determinado assunto. Entre os módulos, eu chamo de follow-up coaching. Só que aí eu faço em grupo, até por uma questão de viabilidade financeira, né? E é claro que você potencializa a aprendizagem, né? Porque muitas vezes nesses módulos a gente dá tarefas, a gente dá praticagem, daí eles têm que desenvolver alguma coisa relacionada ao conteúdo do módulo, e aí a gente faz esse follow-up coaching intermediário, que é, primeiro, para tirar dúvidas, segundo, para falar, olha, eu tentei aplicar aquilo e não deu certo, e a gente faz os ajustes. Então, é claro que você vai potencializar o desenvolvimento, né? Então, assim, só que, assim, não é toda empresa que quer. Sim. Tem empresa que já cheguei em empresa que fiquei 2 horas ouvindo briefing de os problemas de liderança que eles tinham,
para no final a pessoa virar para mim e falar assim, então, diante disso tudo que você ouviu, eu queria que você viesse para dar uma palestrinha de liderança. Né? As pessoas confundem treinamento com inspiração e motivação, né? É uma coisa... E pior, com entretenimento. Com entretenimento. Então, assim, sabe? Ai, gostar! Então, aí eu vou, aí eu faço escândalo, eu sento no colo dos participantes, ai, todo mundo dá risada. Faz o stand-up e tal. Peraí. Eu tem, sempre né? Tem falo, muito stand-up, né? Tem. Né? Eu falo assim, eu não estou no ramo de entretenimento. Eu estou no ramo de educação. Né? Agora, é lógico que você tá dando aula, você vai soltar uma piadinha, você vai descontrair, tá? Mas o meu foco não é o entretenimento. Né? Talvez até devesse ser, se a gente pensar no retorno financeiro. Né? Mas, enfim, né? Não, é uma questão também de talento. Né? Legal. Lili, e a gente falou de IA, né? Falamos aí de terapia por IA e tudo mais, assim. Como é que tá o desenvolvimento, né, das pessoas, das empresas nessa era pós-IA? Quais são as demandas que estão chegando para você? O que você acha que a gente precisa trabalhar? Primeiro, pensamento crítico, né? Não preciso nem te perguntar, mas eu sei que você vai falar. Né? Trabalhar senso crítico para lidar com inteligência artificial. Ser capaz de fazer curadoria. Ser capaz de fazer curadoria. Né? Mas assim, no geral, o que está surgindo de demanda? Olha, eu estava outro dia conversando com o Fábio, a gente estava pensando em montar um produto de ensinar as pessoas a raciocinarem. A raciocinarem no sentido de fazer perguntas, de criticar. Né? Então, a crítica que você mencionou é uma das coisas. Mas eu acho que para você tirar partido hoje da IA, a primeira coisa que você tem que saber é perguntar. E nós não fomos uma geração, nem a minha, nem a sua, na qual foi ensinado a perguntar. Não, a gente tinha que dar a resposta. Eu me lembro, imagina, eu estudei, né, quando era criança, na época da ditadura militar. Né? Então, eu me lembro que interpretação de texto, eu punha o que eu achava e tal, não sei o quê, e a professora punha errado, porque ela queria que você escrevesse com as palavras do texto. Você tinha que copiar. Sim, né? A gente tinha cópia, né, da lousa, aquela coisa. Tinha cópia, a professora dava cópia. Quer dizer, a gente foi formado com o mindset de dar a resposta correta, e a resposta correta ipsis literis, exatamente como ela aparece no livro. Porque se ela tá no livro, ela é lei. Não tem a possibilidade também de você criticar o que tá no livro. Não, tá no livro, é verdade. Né? Então, imagina... não é uma geração, é a minha geração, a sua geração, a própria geração Y, né, a geração dos meus filhos, também foram criados assim. Eu lembro do meu filho, quando eu estava na escola, uma das perguntas que numa prova lá dele era assim, quando que os escravos foram libertados? Né? E ele puxou a mãe dele, ele é muito ruim de data. Então ele escreveu, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E a professora pôs errado. Né? Era no mínimo meio certo, né, gente? Não, gente, tá errado é a pergunta dela. Você quer saber o dia, mês e ano? Pergunte. Agora, quando? Ele tá perfeitamente correto, né? Então, veja, e ele é geração Y, né? E foi criado nessa mentalidade. E hoje, o que a IA exige da gente? Que a gente saiba perguntar. E é muito louco, porque a gente falou aqui de NR1, né? E assim, para você mapear risco psicossocial e tomar uma decisão, né, em cima do que você mapeia, você tem que ter uma noção, né? Quer dizer, então eu acho que em tempos de IA, que você tem ali ferramentas que captam dados, te trazem dados dos teus colaboradores na empresa o tempo todo, você tem que ter uma habilidade específica para lidar com aqueles dados. Outra habilidade, sense making. Você tem que ser a pessoa capaz de fazer um sense making. Não adianta você ter 1 bilhão de dados e olhar para aquilo sem ter a capacidade de fazer uma interpretação. Então, quando você fala da capacidade crítica, fundamental, tanto para você fazer curadoria de conteúdo na rede, quanto para e curadoria até do que o ChatGPT falou para você, Sim. Né? Mas você precisa também ser a pessoa que vai ter o senso crítico, inclusive, para te ajudar na hora do sense making, de pegar aquele monte de dado e falar, bom, e aí, qual que é o sentido disso? Por que isso está acontecendo? E isso as escolas não ensinaram.
talvez eu não estou mais na educação infantil, né? Eu fui de educação infantil quase que em outra encarnação. E há muitos anos que não estou mais. Mas talvez hoje as escolas sejam preocupadas em desenvolver isso. Eu não sei se tão não, porque é uma esquizofrenia, né? Se você pega, por exemplo, em termos de educação básica, você pega o final da educação básica, que é o Enem, né? Então, durante todo o ano letivo, você não aprendeu a trabalhar o conteúdo de uma forma interdisciplinar. Só que você chega na prova do Enem, a prova é interdisciplinar. Né? Faz uma interposição uma sobreposição de conteúdos que, né, exige o cara pensar para fazer a prova. O Enem é uma avaliação legal, né? Mas seria perfeita se a gente tivesse sido ensinado na educação básica desde o início a fazer esse tipo de ligação, né? Sim. Se tivesse trabalhado de forma interdisciplinar. E mesmo para fazer a interpretação desses dados que a gente acabou de comentar, você precisa ter esse olhar sistêmico. Sim. Se você não tem um olhar interdisciplinar, você não consegue dar sentido naquilo. Não é porque os dados vêm brutos. Os dados por si eles são burros. É a tua análise que vai fazer a diferença. Então eu acho que essas habilidades precisam ser colocadas, né? Isso, respondendo a sua pergunta, para lidar com o IA, né? Eu acho que é mais do que... E para lidar com essas transformações que a gente está vivendo aí, com toda essa transformação digital que a gente vem passando. Isso nas empresas é ainda mais, né, dentro de um microcosmo ali, uma coisa bem exacerbada, né? Então, as empresas estão todas se digitalizando e tal. Que outras competências ali para lidar, principalmente com essas mudanças repentinas e sistêmicas que vêm acontecendo por conta da tecnologia? Olha, eu acho que essas mudanças não são tanto, essas exigências não são tanto de ordem técnica. Até porque, se você parar para pensar, a digitalização das empresas já aconteceu há muito tempo, né? Vem acontecendo há muito tempo. Então, é uma coisa que sabe, quem não respondeu a isso, talvez não esteja empregado, está fora do mercado, né? Mas aí tem as questões, né, comportamentais, né? Então, por exemplo, você falou da rapidez de mudança, né? A rapidez de mudança nunca foi tão grande quanto é hoje, né? Nunca foi. Isso precisa habilidade, por exemplo, uma flexibilidade, um learning agility, né? A pessoa que ela tem que, inclusive, aprender a errar rápido, né? E olha como isso é desafiador. Falando assim pode parecer algo muito simples, mas é extremamente desafiador. Por quê? Porque a gente vem de uma educação onde não podia errar. Agora eu estou dizendo que não só você pode, como você tem que aprender a errar rápido. E quando a gente erra, a gente fica gastando tempo sentado em cima do erro para disfarçar. Sim. Não errei, foi ela, né? E aí, às vezes, a empresa fica na caça às bruxas de quem foi que errou, por que errou, né? Enquanto isso, a caravana passa e alguém que tem mais agilidade que você foi lá e aprendeu em cima do erro. Que é uma coisa que numa startup, hoje em dia, já é um pouco mais... Já é um pouco melhor, já sem é parte dúvida. Da cultura. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas, assim, as organizações ainda batem muito. E veja como as coisas estão interligadas, né, Ju? Por que isso acontece, tá? Isso pode ser uma consequência da falta de olhar apreciativo dentro das organizações. Por quê? Veja bem, a gente trabalha numa empresa, né? E, digamos, eu trabalho para você e eu tô super bem intencionada. Eu quero super entregar, eu sou super responsável e tal. Mesmo fazendo o meu melhor, digamos que você é aquela gestora que só aparece para me dar feedback quando eu piso no tomate. Né? Até porque quando eu faço tudo correto, nada mais é do que a minha obrigação, certo? Beleza. Então, olha só como é que eu vou começar a raciocinar. Bom, eu fazendo assim, suando a minha camisa, para entregar bacana, tal, eu sou reconhecida pelo que eu tenho de pior. Eu chamo a atenção da minha chefe por aquilo que eu tenho de pior, dos meus erros. Portanto, né, o que eu começo a fazer? Quando eu errar, você acha que eu vou falar, olha, Jussara, eu errei? Não, eu vou sentar em cima do meu erro. E aí um erro que às vezes é deste tamanho, vira uma coisa gigante. Eu tenho um paciente
que é empresário. E ele tem um cliente dele, ele trabalha B2B, tá? Ele tem um cliente que é uma grande empresa brasileira muito conhecida, que ele já tem um contrato com essa empresa já há algum tempo. E aí ele estava olhando, fazendo a contabilidade dele lá, ele viu que essa empresa pagou a maior para ele, né? E aí ele entrou em contato, até porque já tem uma relação claro. de tempos, tal, falou assim, olha, vocês pagaram a mais, tal, aqui, não sei o quê. O pessoal, foi aquele mal-estar, né? Ele falou, não, mas é sério, olha aqui, ó, tá, tudo bem, não era uma grande, vultosa quantia, mas era uma coisa entre 5 e 6 mil dólares. Também não era um dinheirinho, né? Aí ele, dando alternativas para a empresa, olha, então eu vou devolver o dinheiro para vocês. Não pode devolver. Não, então vamos fazer o seguinte, vocês ficam com crédito comigo? Não. Bom, resumo da ópera, Jussara. Sabe quanto tempo faz isso? 2 anos. Ele ainda não conseguiu devolver. Sabe por quê? Porque alguém não quis assumir o erro. Exato. Certamente. Exatamente. Se ele devolver, o erro aparece e dá ruim. Se devolver, eu vou ter que ir lá internamente dizer, olha, gente, eu fiz merda aqui, eu vou ter que, né? E ninguém quer. Faz 2 anos que ele não consegue devolver. E ele não pode gastar esse dinheiro. Não, ele criou um problema contábil para ele, né? Porque assim, que dinheiro é esse, né? Não... Agora, eu falo, esse é o caso que quando eu conto em aula, as pessoas acham que eu estou inventando. Porque não é possível que isso aconteça nas empresas. Gente, acontece muito. Acontece. Inclusive. Porque as pessoas têm medo de mostrar os seus erros. E aí vem, né, a pessoal de inovação e tal. Não, a gente precisa errar rápido. É verdade, precisa. Agora, se a pessoa sequer admite, né, ela não tem... Veja como os assuntos se entrelaçam. Ela não percebe segurança psicológica Sim. dentro daquela empresa, na relação com o seu chefe, ela não percebe segurança psicológica para dizer que ela errou. Sim. Então, como que a empresa vai errar rápido para atender a esse dinamismo de mercado, que é cada vez mais crescente? Não vai. Até porque o pessoal faz uma coisa que é também cria nichos de inovação dentro da empresa, né? Para depois escalar, né? E aí fica uma coisa assim extremamente fechada, muitas não conseguem escalar e aquilo não é parte da cultura da empresa. Inovação não faz parte da cultura da empresa, né? Exatamente por conta disso, porque a hora que vai escalar, essa segurança psicológica morreu ali, ela não vai para também não escala para o resto da empresa, né? É um núcleo fechado, exatamente, que pode errar e aprender com o erro. Mas no discurso tá tudo lindo. Tá tudo lindo porque você fala, não, aqui, minha equipe, eles podem errar, eles podem, né? No discurso tá tudo certo. Só que na prática a coisa não acontece. Eu sinto que, de tudo isso que a gente está falando aqui, o peso maior está na liderança. Sim, né? Sim. E aí eu não sei até que ponto que deveria ser tudo na liderança. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, comentasse um pouco. Se a gente pensar o que é a liderança de uma empresa, né? Ela começa lá com o próprio CEO, né? Então, é tudo liderança. A responsabilidade sempre é da liderança. Mas vamos dizer que o peso maior está na Vamos pegar média gerência. Média gerência. Tá, legal. Eu acho que existem sim coisas, eu falo muito isso nas minhas aulas, né? Existem coisas que você é uma gerente de nível médio. Você quer fazer de diferente, mas a cultura da empresa não permite. Tá? Você não consegue fazer aquilo que você quer do jeito que você quer, tá? Então, assim, as tuas práticas são influenciadas pela cultura? São. Agora, é muito diferente de eu dizer que a sua prática é determinada pela cultura. Porque senão, todos os gestores de média gerência desta empresa seriam iguais. Sim. E a gente sabe que existem os melhores e existem os piores. Então, dá pra gente ir comendo a sopa pelas beiradas. Dá para fazer. Quando você tem a liderança na tua mão, se você se apropria desse lugar e se você tem a consciência da importância que esse lugar tem, né, você pode fazer muita coisa. Muita. Pode ser que você não consiga nunca fazer tudo aquilo que você queria.
mas que você pode fazer muito mais do que você pensa, não tenha dúvida. Só que aí, o que é mais cômodo? O mais cômodo é eu sentar e falar assim, eu queria, mas sabe, a cultura não permite. Quando é multinacional, então, assim, é os Estados Unidos que não permite. É a Alemanha, sabe como que é alemão, né? E por aí vai. Deve ter o líder que não gosta de gente, né? Que é aquele líder que fala assim, se eu ficar prestando atenção nisso, que horas que eu vou trabalhar? É porque ele não entende a essência do papel dele, né? Ele não entende a essência do papel. Então, realmente. E eu vou te falar, sabe qual o nível de liderança que menos se preocupa com esse papel de desenvolvimento de pessoas e time? Quanto maior nível. Quanto maior. Então, é muito comum eu encontrar diretor em empresa falando assim, eu vou ficar desenvolvendo ele. Já é um gerente, ele já tem que saber. Ou então aquela conversa assim, mas você também tem que buscar a formação, você também tem que se virar. E que tem. Eu quero ver proatividade. Veja, não. e tem. Mas não é só isso, né? A empresa precisa dar um suporte. Mas assim, é o que eu falo muito nas minhas aulas, Ju. Nessa vida, suando muito, muito a nossa camisa, a gente vai conseguir fazer uma coisa. A nossa parte. Então não é porque você tem a sua parte para fazer que eu vou me esconder atrás disso e eu não vou fazer a minha. Né? Sim. Então, por exemplo, gestão de carreira. De quem é a responsabilidade da carreira do funcionário? É a responsabilidade de quem? Do funcionário. Primeiro lugar dele. Agora, é também responsabilidade do líder? É. Sim. Sem dúvida nenhuma. Dentro daquilo que não é no lugar do funcionário. Ele tem que se preocupar mais do que o próprio funcionário com a carreira dele. Não. Mas ele tem, sim, ele é corresponsável pelo desenvolvimento da carreira dos seus subordinados. Até porque, gente, se você não conseguir extrair de uma pessoa aquilo que a empresa está precisando, então para que raios aquela pessoa está ali? E de que forma você vai extrair o que você está precisando daquela pessoa, se não investindo nela, desenvolvendo, e não tem como. E se, por acaso, você fez sua parte, investiu, desenvolveu, a pessoa não respondeu, se ela tá lá na empresa, a culpa também é sua. Sim. Porque você tem o poder da caneta para desligar. Para desligar e colocar alguém que responda. Exatamente. Então, assim, em última instância, a culpa vai ser sempre do líder. Não é? Vai ser sempre do líder, vai. Né? Não tem como fugir. Por isso que eu falo que liderança, antes de mais nada, é um ato de coragem. Se você é vaselina, você não pode ser gestor. Não. Sabe? Por quê? Porque você tem que assumir a responsabilidade, você tem que, às vezes, fazer um trabalho que é antipático, às vezes, né, colocar limites, enfim. Você não pode ter medo. Porque você tem medo, a mesma coisa se você tiver medo para educar seus filhos. Mas se eu falar, não, ele não vai gostar de mim. Pronto, você vai criar um marginal. E tem que ter um olhar pra gente, né, Lili? Não adianta você botar... Por isso tem tanto líder tóxico. É gente que não gosta de gente. Exato. Uma loucura, né? E que não começa, né? Na maioria dos programas que a gente desenvolve de liderança, os primeiros módulos é autoliderança. O sujeito, primeiro ele tem que olhar para ele. Primeiro ele tem que se conhecer. Para depois pensar em liderar alguém. Se ele é um desconhecido de si mesmo, ele vai ser um péssimo gestor. Porque ele sequer se percebe naquilo que ele tem de bom, que ele pode usar na liderança, aquilo que ele precisa desenvolver, ele não se percebe. Então, tudo começa com olhar para dentro. Legal. Eli, a gente falou de NR1, a gente falou de liderança, a gente falou de competências na era da IA. Agora, para a gente fazer um fechamento disso tudo, juntando tudo que a gente falou aqui, fácil, né? Melhores ambientes de trabalho. Por onde a gente começa? Olha, em tempos de NR1, né, o que a gente... Que é engraçado, né, porque tipo em abril, maio, tava todo mundo louco por causa dessa NR1. Aí o governo prorrogou o prazo. Prorrogou, pronto, agora já... Ninguém mais fala de NR1. Exatamente. Isso não é pra gente se preocupar, né? E é pra se preocupar. Sim. Porque justamente, né, e isso eu acho que foi uma atitude acertada do governo, no sentido de dar um tempo para a educação. Nós temos que passar por um processo educativo em relação a isso, né? Então, tem muita coisa para ser feita. Começa com o mapeamento dos riscos psicossociais,
Quer dizer, onde é que estão os gargalos aí da tua empresa? Onde é que estão os possíveis focos que podem contribuir para o adoecimento das pessoas? Primeira coisa. Outra coisa, oferecer uma educação em saúde mental. Porque nós, ou mesmo o RH, mesmo quem não é de psicologia que está no RH, mas por estar no RH já é alguém que voltado para essas questões, mas tirando isso, pensa, as pessoas nas empresas têm trabalhos técnicos, elas tiveram cursos de formação em áreas que não falaram sobre saúde mental. Sim. Então, precisa ser falado. Então, falado num nível que é para o usuário, no nível do leigo, né? Ninguém vai transformar as pessoas na empresa, os líderes, em clínicos. Não é essa a ideia. Sim. Mas, por exemplo, você precisa saber identificar, né, os sinais de um burnout se instalando, por exemplo. Seja se você é gestora no seu time, seja você está trabalhando, você pode identificar no seu par. Sim. Né? Sim. Então, precisa se passar por esse processo educativo, né, para as pessoas entenderem melhor a saúde mental, para desmistificar um pouco da saúde mental, etc. e tal. Então, eu acho que temos aí um grande trabalho pela frente. Né? O problema é que as pessoas estão achando, não, então agora não tem mais a NR1, então a gente fica tranquilo. Daqui a um ano a gente volta a conversar. Só que aí já vão sair fiscalizando e multando, autuando, etc. e tal. Gente, mais do que fiscalização e multa, o bem mais precioso de uma empresa é gente. Se você não tiver gente, você não tem lucro. Se seu objetivo é o lucro, você não tem gente, você não tem lucro. É isso. Sem dúvida. Sem dúvida. É por aí, né? É bem isso. Lili, obrigada pelo papo de hoje. Obrigada a você. Tá finalizando o prazer. nosso tempo. Espero te ver outras vezes Muito aqui. bem. Quando quiser. Obrigada.